Olá, senhores. Hoje é dia 13/6 de 2025 e somente hoje eu tive tempo de assistir com atenção o voto do ministro senhor Flávio Dino referente ao que eu chamo de PL da censura das redes sociais. Eu já fiz esse vídeo sobre o voto que eu achei excelente do ministro senhor André Mendonça. Hoje é sobre o voto do senhor ministro Flávio Dino. Os senhores que são afeitos à esquerda, por favor, não venham aqui no vídeo falar que eu tenho que enfiar coisas em lugares onde tais coisas não cabem. Mas venham com argumentos, com referências literárias. Isso sim é interessante, eu creio que seja um bom uso dessa ferramenta chamada internet. O voto do senhor ministro Flávio Dino foi longo. Toda vez que eu falar o ministro, eu estou me referindo ao senhor Flávio Dino. E eu fui escrevendo aqui, pontuando as coisas que eu achei que são importantes. E os senhores, que são indivíduos afeitos à liberdade, que estão situados à direita, como eu estou, afinal aqui é um canal de direita que defende o pensamento liberal austríaco, peço que confrontem minhas palavras com tudo que o ministro disse. E, se possível, assistam até o final. Então vamos lá, eu vou pontuar aqui para os senhores os minutos a que estou me referindo e vou ler as palavras que eu escrevi. Vamos lá? No minuto 1 minuto e 30, o ministro diz: as redes sociais não aproximaram as pessoas daquilo que a humanidade produziu de melhor. Inclusive, ao longo do discurso, ele menciona a palavra ethos. E caso os senhores não saibam o que significa, dá para ver no Google, é um conjunto de costumes de um povo. A grosso modo seria isso. Vamos lá. Bem, o ministro ignora que o axiológico, bom ou mal, antecipa o deôntico, dever, permissão e proibição. Ou seja, as leis, via de regra, e para que tenham êxito, não podem ignorar os costumes de um povo. Sempre cito como exemplo um país africano, Malawi, onde os indivíduos têm uma crença em bruxas, entrincheirada em suas mentes. Essa crença em bruxas acaba por afetar toda a economia do país. Afinal, quando a população acredita que alguém é um bruxo ou bruxa, tendem a realizar o justiçamento contra tal indivíduo. E a solução que vem sendo buscada pela Suprema Corte do país é incluir a bruxaria no Código Criminal. E a justificativa é simples. Em vez de realizarem o justiçamento contra as bruxas e bruxos, melhor é levá-los à justiça para que lá seja realizado um procedimento legal, preservando-se a dignidade humana dos indivíduos, e então condená-los ou não pela prática de bruxaria. Senhores, essa crença irracional de tais indivíduos em bruxas é milenar e nada tem a ver com as redes sociais. Assim como outras crenças e costumes irracionais e espúrios de diversos indivíduos pelo mundo não tem qualquer ligação com as redes sociais. E qual a melhor maneira de se combater uma ideia fantasiosa ou espúria? É simples, com uma ideia melhor. No caso brasileiro, alega-se que as redes sociais são responsáveis por conduzir os indivíduos a atos de ódio ou antidemocráticos. Mas aqui é necessário, em primeiro lugar, definir-se o que é uma democracia, o que são atos antidemocráticos e o que é um discurso de ódio. Vamos lá. Segundo Gustavo Binnenbaum, no livro Uma Teoria do Direito Administrativo, na página 52, a democracia, a seu turno, consiste em um projeto moral de autogoverno coletivo e representa a projeção política de autonomia pública e privada dos cidadãos, alicerçada em um conjunto básico de direitos fundamentais. Gustavo Binnenbaum ainda diz que a própria regra da maioria
só é moralmente justificável em um contexto no qual os membros da comunidade são capacitados como agentes morais, emancipados e tratados com igual respeito e consideração. Logo, se a democracia, para existir, necessita de indivíduos com autonomia pública e privada e que tenham seus direitos fundamentais respeitados, e que tais indivíduos sejam cognitivamente emancipados, não podemos dizer, por mera questão de substância, que existe democracia no Brasil. Senhores, pensem comigo, a grande massa, quando vai votar, vota com base em um conhecimento básico sobre questões monetárias, de relações internacionais, ao menos sabe o que significa a tripartição dos poderes? Pelo que vemos em todas as eleições, o voto é decidido por impulso e vota-se naquele que promete mais e não na melhor proposta. Os indivíduos de esquerda, nas últimas eleições, tinham duas possibilidades: votar no Ciro Gomes, um indivíduo que, embora eu discorde de suas premissas, é muito capacitado, ou votar em um indivíduo que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e por capitanear o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Mas, diante de uma promessa infantil de dar picanha para o pobre, picanha esta que virou abóbora, o povo escolheu votar em um indivíduo que, nas palavras do hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, seria o ladrão querendo voltar à cena do crime, do que votar em um candidato também de esquerda que vinha denunciando há alguns anos as ilicitudes da esquerda quando estava no poder. Logo, além de não haver elementos substanciais para que se caracterize o Brasil como uma democracia, grande parte da população não está cognitivamente emancipada para exercer o seu legítimo direito de escolher seus representantes. A verdade é dura, porém simples. Um grupo de indivíduos que demanda dinheiro público, na hora da votação, tenderá a escolher o candidato que prometa dar-lhes mais benefícios. E pouco se importa que o dinheiro para tais benefícios sairá do bolso de outros indivíduos, de maneira compulsória, que não demandam tal auxílio estatal. Logo, uma maioria de necessitados decide o que fazer com o dinheiro de uns poucos que realmente produzem riquezas, invalidando, assim, a legitimidade de uma pretensa vontade da maioria. Some-se a tudo isto que, no Brasil, temos uma maioria cristã, um costume não somente ignorado pela esquerda, como também odiado e visto como algo a ser combatido. E quando percebemos o discurso de muitos da direita, ancorado no pensamento cristão, percebemos que tais indivíduos são afeitos à liberdade com responsabilidade. Se não temos uma democracia no Brasil, e temos, no máximo, um democratismo, segundo o conceito do professor Antônio Paim, no livro A História do Liberalismo Brasileiro, então o que seria um discurso antidemocrático? A resposta é bem simples. Qualquer indivíduo que afirme que não existe democracia no Brasil será taxado de antidemocrático, será criminalizado por enxergar as coisas como elas realmente são. Senhores, é um anseio democrático da população pagar benefícios e privilégios para a magistratura ou para os políticos? Eu creio que não. É um anseio democrático da população punir um magistrado flagrado em atos ilegais com a aposentadoria compulsória? Eu creio que não. Logo, se mesmo não sendo um anseio da população, tais coisas continuam acontecendo dentro da moldura e substância
do que o ministro diz ser uma democracia, então não temos uma democracia. Temos uma plutocracia, uma cleptocracia ou uma ditadura. E se não temos uma democracia, se a vontade popular não é respeitada, e se tudo o que temos e o dever de fazer é pagar cada dia mais impostos para manter os privilégios de algumas castas da burocracia estatal de seus aliados, então torna-se discurso de ódio tudo aquilo que aponte para fatos incômodos ao poder e para os fatos, para a verdade. E se a democracia da esquerda é ancorada no encobertamento e na deturpação da verdade, dos fatos, e no liberticídio, então qualquer indivíduo que seja um propagador de fatos, de verdades, que ouse enxergar as coisas como elas são, será considerado um indivíduo que atenta contra a democracia relativa da esquerda. E, por fim, quando o ministro, o senhor Flávio Dino, diz que o avanço tecnológico distanciou a humanidade daquilo que ela produziu de melhor, é mister lembrar que, para o ministro comunista, segundo as palavras do presidente Lula, o que de melhor foi produzido pela humanidade é o pensamento coletivista, anticristão e fantasioso de Karl Marx. Senhores, no livro A Anatomia das Revoluções, de Crane Brinton, torna-se claro que a única coisa que causa uma mudança irreversível e espontânea na vida do indivíduo comum é o avanço tecnológico. No minuto 2:46, o ministro tenta criar uma divergência irreconciliável entre a religião e o avanço tecnológico. E, senhores, qualquer objeto, material ou imaterial, é simplesmente uma ferramenta. E, como toda ferramenta, pode ser usada para fins nobres ou espúrios. Um indivíduo pode usar a internet para evangelizar, para estudar, para mostrar aos demais indivíduos os males oriundos do uso de drogas lícitas ou ilícitas, ou pode usar a internet para praticar atos que causem externalidades indesejadas aos demais. No fim das contas, tudo depende da vontade, da escolha dos indivíduos. E quanto mais poder um indivíduo tem, mais ele poderá ser afeito às liberdades ou à censura. E se um indivíduo ou um grupo de indivíduos for afeito à censura, tentará impedir que os demais indivíduos possam se comunicar, reunir e agir livremente. Afinal, parafraseando o Sermão do Bom Ladrão, do padre Antônio Vieira, lá vão os homens que roubam nações enforcar os pequenos ladrões. Engraçado que o ministro fala de maneira correta que um magistrado não deve tutelar a sociedade. Porém, quando o STF impõe à sociedade a pauta LGBT, vide a questão do uso dos banheiros, ou a cartilha das palavras que devem ser evitadas, está justamente tutelando os costumes da sociedade e ignorando o direito de escolha de cada indivíduo. E mesmo alegando não ser um tirano sobre as formas que a sociedade deve ou não interagir, o ministro confessa logo em seguida que, se dependesse dele, o julgamento sobre a liberdade de expressão nas redes sociais seria muito mais rigoroso. E resta a pergunta: qual rigor seria justo, na visão do ministro, para os indivíduos que falem nas redes sociais aquilo que ele considera errado? No minuto 4, o ministro diz que uma sociedade que não cultiva os valores da ciência, da filosofia e da religião é uma sociedade fracassada. Bem, senhores, pesquisem o seguinte nome: Trofim Lysenko, e o termo lisencoísmo ou lisenquismo, e verão o que é a ciência defendida pela esquerda.
Quanto à filosofia defendida pela esquerda, pesquisem organicismo hegeliano. Os senhores podem encontrar referências muito interessantes sobre o organicismo nos seguintes livros: Uma Teoria do Direito Administrativo, de Gustavo Binnenbaum, na página 84. Livro Ação Humana, do Mises, na página 103. Introdução ao Estudo da Hermenêutica Jurídica, de Alexandre Pimenta Batista Pereira, na página 18. A Política, de Aristóteles, na página 236. Anatomia das Revoluções, de Crane Brinton, nas páginas 39 e 179, entre outras obras. Mas, senhores, uma excelente definição do organicismo hegeliano é a encontrada na página 84 do livro citado de Gustavo Binnenbaum, que eu dito agora. Abre aspas. O pensamento organicista funda-se na ideia de que o indivíduo é, essencialmente, uma parte do todo social, e de que o bem de cada um só se realiza quando assegurado o bem comum. Para Hegel, por exemplo, os indivíduos têm no Estado o seu mais elevado ser. Como é trivialmente conhecido, o organicismo hegeliano representou a matriz teórica dos grandes sistemas políticos totalitários que varreram o mundo no século XX, o nazismo, o fascismo e o comunismo. Logo, senhores, parafraseando um pensador indiano de nome Nagarjuna, o apego a ideologias errôneas assemelha-se a uma doença. Sendo assim, dizer que alguém deve ser um amante da filosofia não é necessariamente uma coisa boa. Afinal, o indivíduo pode ser um amante de conhecimentos espúrios e que atentem contra a liberdade dos demais indivíduos. No minuto 4:20, o ministro faz uma crítica legítima à mentira. Senhores, se for seguir-se à risca o combate à mentira, a primeira coisa que deve ser abolida são as eleições. Afinal, em qual momento e lugar se vê tantas mentiras quanto nas campanhas eleitorais? Tanto que, recentemente, um certo candidato foi eleito após uma imoral manobra jurídica com a promessa de dar picanha para todos. E a picanha virou abóbora. Fora que existe um vídeo de tal candidato eleito dizendo aos risos o quanto mentia mundo afora sobre a situação das crianças famintas no Brasil. E no minuto 5 e diante, o ministro diz que não é legítimo alguém querer eliminar quem pensa diferente, uma fala correta. Porém, recentemente, o governador da Bahia sugeriu enterrar bolsonaristas em uma vala comum, fazendo uso de um trator. E o tal governador falou tal atrocidade durante um comício. E a fala criminosa do governador petista veio a público graças à internet livre. E, senhores, quais foram as manifestações de crítica ou punições sugeridas a tal governador pelo judiciário brasileiro? Porém, se alguém vier a público e chamar um presidente de ladrão, mesmo com todo o passado que ele ostenta, será alvo de ações do judiciário. O mesmo judiciário que considerou uma obra de arte alguém fazer uma pintura jogando bola com a cabeça do ex-presidente Bolsonaro. Então, senhores, essa coisa de discurso de ódio é bem simples. Se desagradar a esquerda, é discurso de ódio. Se atacar a direita, é arte e liberdade de expressão. Uma outra coisa interessante no voto do ministro é ele criticar quem ataca a justiça eleitoral. Senhores, as eleições no Brasil, desde sempre, são recheadas de casos de corrupção, seja em sua organização, seja durante a votação. Leiam um livro de um já falecido ministro do STF, o senhor Vitor Nunes Leal, de nome Coronelismo, Inchada e Voto.
e vejam quais são os alicerces morais que sustentam a democracia relativa brasileira. Senhores, vou além e deixo duas perguntas para os senhores. O que estando nas mãos do Estado, funciona com excelência e lisura? E a segunda pergunta: por que os indivíduos desconfiam de tudo o que está nas mãos da burocracia estatal? Por que ninguém confia no Estado? Respondendo a estas duas perguntas simples, o ministro entenderá o motivo de tantos indivíduos desconfiarem da justiça eleitoral e do Estado como um todo. No minuto 8 em diante, o ministro diz uma coisa com a qual eu concordo plenamente. Muitos são afeitos às liberdades, porém são críticos a liberdades que consideram divergentes de seus valores. E tais palavras do ministro podem facilmente ser aplicadas a indivíduos de direita. Sugiro que os senhores leiam a página 832 do livro Ação Humana, de Mises, o capítulo de nome A Intervenção Direta do Governo no Consumo. Senhores, quem defende a liberdade de expressão irrestrita aos modelos do que existe nos Estados Unidos e quem defende a liberdade de ação que não gere externalidades indesejadas aos demais, terá de defender liberdades de expressão de coisas que atentem contra seus próprios valores, como, por exemplo, o direito do grupo de humoristas Porta dos Fundos de fazer um especial de fim de ano com sátiras ao cristianismo, ou o direito de um MC fazer músicas de enaltecimento de comportamentos que nós consideramos espúrios. Caso nós, indivíduos afeitos à liberdade irrestrita de expressão, venhamos tentar censurar, por via legal, liberdades negativas que não gerem externalidades indesejadas aos demais e que simplesmente atacam valores que nós consideramos nobres, estaremos nos comportando de maneira semelhante à esquerda. E como a esquerda se comporta quando o tema é liberdade de expressão? Condenando a 8 anos de prisão o humorista Léo Lins por ter contado piadas no palco de um teatro. No minuto 9, o ministro fala uma obviedade. A existência das liberdades, de forma paradoxal, requer a limitação das liberdades. É óbvio que se cada um fizer o que bem entender, viveremos em um caos. Porém, já vivemos em um caos completo. E aqui faço uso do princípio 80-20 de Pareto, onde disse que 80% dos problemas são causados por 20% dos indivíduos. E, senhores, é preciso desfazer uma confusão que o ministro faz em seu voto. Liberdade de expressão sem anonimato é diferente de liberdade de ação. Quando o parlamentar Daniel Silveira diz, usando uma frase popular, que ele deseja que um certo ministro tome uma surra de gato morto, ele está usando uma linguagem figurada. Afinal, ninguém vai tentar agredir um outro indivíduo com um gato morto. E a grande questão que o ministro ignora em seu voto é a seguinte: qual a justa medida? Qual o sopesamento entre a ação necessária do Estado na vida dos indivíduos e qual a linha demarcadora que torna tal ação ditatorial e expoliadora? Assim como liberdade sem responsabilidade é o estado de natureza mencionado por Edmund Burke, ter o Estado controlando nossas palavras e pensamentos é uma ditadura, uma tirania. E qual a legitimidade que tem os ministros do STF para que possam determinar o que podemos ou não falar e pensar? Qual a legitimidade que tem o judiciário brasileiro para determinar do que podemos ou não rir? Quando, no minuto 10, o ministro menciona os pais fundadores dos Estados Unidos, em especial James Madison,
Ele provavelmente, por influência da ideologia organicista hegeliana, ignora Thomas Jefferson, que defendia o Estado como um grande garantidor das liberdades e, ao contrário de muitos, temia um governo central poderoso. Até hoje, nos Estados Unidos, o indivíduo tem o direito de dizer o que bem entender, por maior que seja a estupidez que diga. O indivíduo tem o direito de legítima defesa da própria vida e de sua propriedade privada. E caso abuse de tais direitos de ação, as punições são duras e breves, sem favorecimentos explícitos para autoridades. É inegável que muitas injustiças já foram cometidas nos Estados Unidos contra muitos indivíduos. Porém, em lugar de seguirem por um caminho de restrição das liberdades negativas, optaram por seguir pelo caminho de mais liberdade. Vide a recente eleição do presidente Donald Trump. Senhores, seguindo a linha de raciocínio do ministro, se os indivíduos não são anjos, se são maus, então por que deveríamos deixar nas mãos de poucos indivíduos o destino dos demais? Salvo se, ao adentrar para as fileiras do Estado, os indivíduos sejam possuídos por algum espírito de virtude, coisa que a realidade objetiva nos mostra o contrário, então seria mais lícito e produtivo dar cada vez menos poder para o Estado e mais poder para os diversos indivíduos isoladamente. Senhores, por que um servidor público da área de segurança seria mais virtuoso que um auxiliar de serviços gerais? Por que um ministro do STF seria mais bem intencionado que um motorista de caminhão? Senhores, nada corrompe mais absolutamente que o poder absoluto. Quando o ministro critica o poder privado, que ele chama de abusivo, esquece que, por muitas vezes, tal poder só se torna abusivo porque tem legitimidade no Estado. Vide as empreiteiras que se associaram aos governos do PT e que produziram a corrupção sem igual do Petrolão. Senhores, nós temos 3 poderes: político, religioso e militar. Em todos esses poderes, em menor ou maior grau, existe a necessidade prima facie de convencimento dos seus pretensos membros. Somente no poder militar, quando este se estabelece de maneira ditatorial, inexiste a necessidade plena de convencimento, de proselitismo. No poder religioso, seja com verdades ou mentiras, os indivíduos têm de valorar o que ouvem e sentem para, então, seguirem uma causa. No poder político, geralmente com mentiras e fantasias, os indivíduos convencem uma grande maioria da validade de suas propostas. Porém, muitas vezes o poder político, associado com os poderes privados e com a burocracia estatal, conseguem calar as vozes refratárias, corromper o poder militar e submeter toda a sociedade. Vide Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Nicarágua, Rússia. Uma vantagem que o poder religioso, aqui cito o cristianismo, poderia ter frente aos demais poderes é que suas premissas são milenares. Ou seja, diante de uma deturpação da Bíblia, seria fácil para um estudioso bem-intencionado demonstrar suas incoerências. Porém, diante do poder estatal, onde homens que podem se corromper podem facilmente dar status de legalidade para suas imoralidades, como pode um indivíduo comum ou um empresário enfrentar um político, um magistrado ou um militar que esteja decidido a fazer coisas imorais? E se algum dos poderes, seja o político, militar ou religioso, adquire o poder de censurar a liberdade de expressão dos indivíduos,
Então só restará para os censurados voltarem ao estado de natureza, onde as palavras pouco importam. O que importa mesmo é a força e a violência, a lei do mais forte. E creio eu que voltar ao estado de natureza, se é que em algum momento já saímos dele, é algo indesejável. No minuto 11, o ministro fala que a regulação não mata as liberdades. E, de certa forma, está certo. Quando temos uma regulação que proíbe um indivíduo de, após ingerir umas 10 doses de bebida alcoólica, dirigir um carro, eu defendo que tal regulamentação da vida social é correta. Porém, aqui está a pegadinha. Quando a fiscalização estatal para um indivíduo em uma blitz, não busca somente saber se ele está dirigindo um veículo roubado ou se ele está conduzindo tal veículo embriagado e colocando a vida dos demais em risco. Mas busca, mais que tudo, saber se tal indivíduo pagou o IPVA, ou seja, se ele deu mais dinheiro para o Estado sem nenhuma contrapartida. Senhores, se a preocupação prima facie em uma blitz é impedir que uma propriedade legitimamente adquirida fique nas mãos de um provável criminoso e que um motorista conduza um veículo embriagado, então por que tomar o veículo de alguém que, por alguma dificuldade, não pôde dar mais dinheiro para o Estado, não pôde pagar o IPVA? E nessa apreensão estatal do veículo de alguém que não pôde pagar o IPVA, surgem as máfias dos reboques, dos pátios dos Detrans e toda a sorte de crime contra a propriedade privada dos indivíduos. E, parafraseando o professor Ives Gandra Martins, no seu livro Uma Teoria do Tributo, a função prima facie do Estado é garantir sua própria sobrevivência. E como o Estado sobrevive? Pegando o dinheiro da sua carteira, através dos impostos. E qualquer coisa que os senhores julguem vir do Estado e que sejam benéficas para suas vidas é mera ação residual. Engraçado que no minuto 12 o ministro fala sobre o poder abusivo ir até onde encontra limite. Porém, no caso de uma empresa privada, o limite do seu poder é limitado pelo consumo voluntário que os indivíduos fazem de seu produto, daquilo que elas fornecem. Tempos atrás, havia o Orkut, porém os indivíduos optaram por migrar para novas redes sociais e o Orkut acabou. Muitos supermercados existiram no passado. Sendas, Casas da Banha, Rainha. Porém, seja por ineficiência de seus gestores, seja por uma não adequação de suas estratégias às novas demandas do mercado consumidor, todos deixaram de existir. Senhores, só tem uma coisa da qual nós não conseguimos nos livrar e que, mesmo que nos preste um péssimo serviço, nós somos obrigados a continuar a custeá-la: o Estado. Senhores, como nós, meros pagadores de impostos, podemos limitar os poderes do STF, dos donos de partidos políticos, da burocracia estatal e dos políticos. Segundo o ministro, em seu voto, o poder abusivo vai até onde encontra limites. E como nós podemos, seguindo a lógica do ministro, impor limites aos poderes abusivos, por exemplo, do judiciário, que pune seus membros que cometem atos ilegais com a aposentadoria compulsória e que constantemente se concede prêmios e privilégios que são pagos por nós. No minuto 15, o ministro cita um caso de uma jovem que foi, nas palavras dele, vitimada por influência das redes sociais. Senhores, eu sempre digo que quando um indivíduo macho adulto, também chamado de homem, e um indivíduo fêmea adulta, também chamada de mulher, decidem ter relações sexuais,
existe uma grande probabilidade de tal união íntima voluntária entre os dois surgir um terceiro indivíduo, um filho. E a responsabilidade sobre a criação deste filho é única e exclusiva dos pais, que voluntariamente escolheram tê-lo ou agir de forma a que ele existisse. Pelo perfil do meu público, creio que a maioria seja pai ou mãe e sabe bem a responsabilidade contínua que é criar uma criança. Mas a obrigatoriedade dos cuidados com uma criança é única dos pais, não sendo lógico que os demais membros da sociedade sejam obrigados a custear absorventes, alimentos ou o que quer que seja para crianças que eles nem sequer conhecem e que não concorreram em fazer. Senhores, analisem a seguinte situação. Dois adultos decidem manter relações íntimas e de tal relação surge uma criança. Outro adulto decide não ter filhos, decide seguir com seus estudos, trabalhando, acumulando conhecimento e patrimônio. Porém, em determinado momento, o indivíduo que decidiu não ter filhos será obrigado pelo Estado a contribuir com os custos da criação do filho dos dois indivíduos que optaram por ter filhos. Ou seja, o indivíduo que optou por não ter filhos, por cuidar da própria vida, será punido com mais impostos e terá de arcar com os ônus oriundos da inconsequência dos outros dois. Qual é a lógica disso? Então, na visão coletivista da esquerda, deve-se punir quem se planeja para o futuro e deve-se premiar quem vive sem pensar no amanhã. É óbvio que questões como saúde podem sim ser alvo de um esforço coletivo da sociedade. Afinal, ninguém tem o poder de escolher ficar ou não doente. Porém, quando se fala em ações voluntárias, em ações negativas, em escolha, a esquerda brasileira, que se julga detentora de alguma espécie de virtude, quica nas tamancas. Afinal, se como disse o ministro, os indivíduos não são anjos, é necessário que almas iluminadas, indivíduos como o presidente Lula e seus sequazes, determinem o que nós devemos fazer e pensar. E lembrem-se que o presidente Lula já disse, a exemplo do que disse também o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que ele é o homem mais honesto do Brasil, só perdendo para Jesus Cristo. No minuto 18, o ministro fala sobre um momento terrível de sua vida pública, quando crianças foram vítimas de ataques covardes e fatais em escolas públicas. Pena que ele esqueceu de uma mídia alinhada à esquerda, de nome Choquei, que recentemente foi responsável pelo fim da vida de uma jovem. Mas, como é de esquerda, não conta. Bem, eu posso dizer que a vida de muitos indivíduos, crianças, jovens, adultos e idosos, tem aspectos terríveis quando estes perecem nas filas dos hospitais públicos, quando são vitimados pelo aparato estatal, quando foram vítimas da precariedade dos serviços estatais devido ao desvio de dinheiro público, em casos como o Mensalão e o Petrolão, em casos como as fraudes do consórcio Nordeste durante a pandemia, quando a esquerda impede que menores que cometem crimes hediondos sejam responsabilizados como adultos, entre tantas outras coisas. Há um tempo atrás, uma mulher e suas 3 filhas foram vitimadas fatalmente por um criminoso, enquanto o pai da família, um caminhoneiro, estava fora trabalhando. Senhores, essa mãe de família, graças às ideologias impostas pela esquerda e que desrespeitam a vontade popular exposta no referendo do desarmamento, não possuía em sua casa uma ferramenta legal de defesa.
e, em defesa, foi vitimada por um facínora. E muitos, diariamente, perecem pelo Brasil, porque a esquerda diz que devemos depender única e exclusivamente da segurança estatal e que somos incapazes de ter ferramentas legais de autodefesa. E cientes da nossa impossibilidade legal de possuir ferramentas de autodefesa, a marginalidade sente-se à vontade para agir, usando armas ilegais e contando com a brandura legal do judiciário. E aqui fica latente a ação ditatorial e antidemocrática da esquerda, que, mesmo diante da vontade popular expressa no plebiscito do desarmamento de 2005, opta por atenuar as penas para marginais que portam armas ilegais, visando o cometimento de crimes contra a vida e o patrimônio. Porém, cria embaraços para quem quer adquirir uma arma legal e endurece as regras para os CACs. Logo, senhores, eu enxergo a indignação do ministro ante a violência existente na sociedade brasileira como seletiva e culpar as redes sociais pelas ações marginais dos indivíduos é algo bem tendencioso. Afinal, foi culpa das redes sociais a corrupção do Mensalão, do Petrolão e do INSS? E quantas vidas foram e serão vitimadas pela corrupção? O ministro disse ler muito sobre os pais fundadores dos Estados Unidos. Porém, aparentemente, pulou a parte onde os pais fundadores defendem que os indivíduos têm o direito de possuir armas para que possam se defender suas propriedades e se defenderem do Estado, caso este torne-se uma ditadura. Uma coisa interessante, senhores, é que se vamos responsabilizar as empresas de tecnologia por conta do uso que alguns estúpidos fazem delas, por que não responsabilizamos as montadoras de carros por produzirem veículos velozes? Afinal, o Brasil tem um número absurdo de acidentes de trânsito. Ou vamos responsabilizar as fabricantes de bebidas alcoólicas pelas ações dos indivíduos que cometem crime quando estão bêbados? E também podemos criminalizar as empresas de telefonia caso alguém use um celular para orquestrar e executar um crime. Senhores, só quem não pode ser criminalizado, os senhores já sabem quem é, ou quem são. E claro, não podemos esquecer de criminalizar quem esteja portando um batom. Bem, senhores, essa foi a minha visão muito resumida, muito limitada, sobre alguns pontos do voto do ministro do STF, senhor Flávio Dino, que visivelmente não é afeito a uma liberdade de expressão, não de ação, expressão não irrestrita. Afinal de contas, para a esquerda, as palavras machucam tanto quanto as ações. Ou talvez até menos, né? Afinal de contas, se eu tivesse participado de um esquema gigantesco de corrupção, eu não seria punido de maneira tão dura quanto está sendo o humorista Léo Lins por contar uma piada. Senhores, muito obrigado pelo tempo que dispensaram assistindo este vídeo. Fiquem todos em paz. Um grande abraço a todos.